Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre o desafio que ainda é a implementação do sistema de famílias acolhedores no nosso estado e também no país. E a gente discute ainda a resistência das famílias em aceitarem a doação de órgãos dos seus entes queridos. Você ainda confere uma reportagem que traz as principais mudanças que a reforma tributária já provoca a partir do ano de 2026 e toda uma discussão que diz respeito ao impacto da perda de cabelo nas mulheres que enfrentam o câncer de mama. Como esse momento pode ser superado da melhor forma possível. Isso tudo a gente preparou com muito carinho para você, então te convido, prepara o teu café e vem comigo conferir todo o conteúdo do papo. O acolhimento familiar é uma alternativa que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Diferente das instituições, esse modelo garante que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sejam recebidos em lares provisórios, com afeto e proteção, até que possam retornar às suas famílias de origem ou sejam encaminhados para a adoção. Em Mato Grosso, o tema foi debatido recentemente em um encontro estadual que reuniu representantes de todos os municípios, reforçando a importância dessa política pública. E para a gente falar mais sobre os avanços e desafios do acolhimento familiar, o Papo com Ela recebe hoje a juíza Ana Paula Gomes, ela que é auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça aqui de Mato Grosso. Doutora Ana Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente trouxesse mais informações sobre essa discussão a respeito das famílias acolhedoras em Mato Grosso. Nesse mês de outubro tivemos um encontro, para justamente discutir essa possibilidade. Qual é o cenário hoje que Mato Grosso vivencia, A maioria dos municípios já conseguiram implementar esse serviço, ainda falta muito para a gente conseguir avançar nessa perspectiva? Nós estamos bem atrasados, Na verdade, o Brasil está, Desde 2009, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, essa preferência do acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora, preferência em relação ao acolhimento institucional, que são os populares abrigos, Uhum. Então, desde 2009, isso já está normatizado no ECA. Quando foi o ano passado, em 2024, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público fizeram uma recomendação conjunta para que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público trabalhassem com a rede do sistema de garantias para implantar, para efetivamente fazer valer a lei, dessa preferência do acolhimento familiar. E o cenário hoje no Brasil é apenas... Então, essa recomendação conjunta, ela, assim, a expectativa dela, a determinação, a gente fala determinação, mas é uma recomendação, para que até 2027, pelo menos 27% das crianças e adolescentes acolhidos estejam em acolhimento familiar. Uhum. Pelo menos 27%. Porém, hoje, o cenário no Brasil é uma média de 6% e Mato Grosso apenas 4 e alguma coisa por cento. Uhum. Mato Grosso nós temos 142 municípios, 93 acolhimentos institucionais, 93 abrigos, nós podemos falar, e apenas nós temos 38 famílias acolhedoras. Em todo o estado? Em todo o estado. Hoje nós temos em Mato Grosso 641 crianças e adolescentes acolhidos, em todo o estado, dos quais apenas 27 em famílias acolhedoras, 614 nas instituições de acolhimento. Então, agora municípios que já têm esse sistema funcionando, nós temos 4 municípios que hoje executam normalmente, que é Sinop, Alta Floresta, Santo Antônio do Leverger e Tangará da Serra. E nesse encontro eu recebi a informação das equipes que ali estavam representando os municípios, que também Dom Aquino e Itiquira estão iniciando a execução. Nós temos mais municípios que têm a lei, mas só foi criada a lei e mais nada foi feito. Por exemplo, Rondonópolis foi criada a lei. Cuiabá, até esse ano nós não tínhamos a lei. Você vê, a capital não tinha, Então foi feito um trabalho do Ministério Público e Poder Judiciário junto ao Executivo e o prefeito atual, ele aderiu então e levou essa lei de autoria do Executivo para a Assembleia, para a Câmara, e aí foi aprovada, Então, desde julho desse ano nós temos a lei em Cuiabá. E agora eles estão trabalhando os próximos passos. Doutora, quando a gente fala
do benefício da família acolhedora para essas crianças, ou que estão no processo de aguardar a sua adoção, ou que ainda esperam para ver se serão restituídas ou não às suas famílias de origem, a gente está dizendo de que tamanho de impacto, né, que essa ferramenta, essa mecânica oferece para essas crianças e adolescentes. A criança e o adolescente, quando eles são tirados do lar natural, porque estão de alguma forma em situação de risco e levados para um acolhimento, eles já estão num prejuízo emocional muito grande, né? Por conta de toda uma situação que teve que arrancá-los da família. Então foram feitos assim, vários estudos, né? E se chegou a uma conclusão que o acolhimento do familiar é infinitamente superior em termos de benefício físico e emocional para aquela criança e adolescente do que o institucional. Por quê? Porque ele traz a individualização do tratamento com aquela criança e adolescente, ele traz o afeto, né? Há muitas pessoas ainda, inclusive juízes, nós temos ainda que pensam assim, que nós estamos tentando mudar isso com capacitações. Elas pensam que esse afeto, esse fato dessa criança se apegar a essa família que é provisória é prejudicial, não é. Pelo contrário, né? Pelo contrário, porque a criança que ela aprende a ter e receber afeto desde pequena, ela vai ser uma criança, um adulto saudável. E quando ela não tem esse afeto, não tem esse direito constitucional de viver em família, ela vai crescer, ela vai ser um adulto que pro resto da vida vai buscar desesperadamente por afeto. E vai ser uma pessoa emocionalmente instável. Então, assim, são vários benefícios, porque quando ele está acolhido em família, ele participa também da comunidade. Ele pode acompanhar os pais, os acolhedores, a um supermercado, numa pracinha, numa igreja. Na instituição de acolhimento, isso nem sempre é possível, não por má vontade, mas porque não tem como você sair, levar 30, 40 crianças de uma vez para passear no mercado, para passear numa praça. Né? Então eles têm, além de todo esse suporte emocional, essa possibilidade da convivência em comunidade, que é um outro direito constitucional e também garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dados que a senhora trouxe mostram para a gente uma dificuldade ainda de implementar a família acolhedora. Quais são os principais entraves, doutora? Aqui a gente está falando de uma questão cultural, é uma falta de prioridade no que diz respeito à política pública mesmo, né? Como que vocês analisam esse contexto? Que não é uma exclusividade de Mato Grosso, mas como bem a senhora disse, está no Brasil e também em outros países que seguem essa recomendação que foi feita pela Organização das Nações Unidas. Na verdade tem uma normativa, né, das Nações Unidas que deve haver várias hipóteses diferentes de acolhimento, mas a preferencial é a família acolhedora, por conta de um estudo que Harvard fez em crianças e adolescentes órfãos na época, né, na Romênia. Por conta disso, os países, inclusive o Brasil, estão nessa busca, né, nessa tentativa. Quais são os principais entraves, então? Aqui em Mato Grosso, que também não é diferente da realidade do resto do país. Os principais entraves são, primeiro, a cultura da institucionalização. Isso está arraigado desde a época dos antigos orfanatos. Então se tem essa cultura de achar que é melhor colocar todo mundo junto ali, porque é mais fácil administrar ali. Porém, as instituições de acolhimento, os abrigos, eles são muito mais caros para os municípios, porque eles são uma estrutura permanente, onde se tem contas de luz, água, telefone, pessoas que trabalham ali com vínculos empregativos que as equipes são grandes, porque precisam de cozinheiros, de cuidador, de coordenador, de assistente social, de psicólogos. São inúmeras pessoas que se precisam para manter um abrigo, né? Eu falo abrigo porque popularmente falando, mas é instituição de acolhimento. O serviço de família acolhedora, ele é muito mais barato. Por quê? Porque o município, que é quem vai ser o principal responsável, né, por instituir, executar e manter esse serviço, ele vai ter basicamente que prestar uma bolsa auxílio para cada família que se voluntariar para esse trabalho, né? Ele é um trabalho voluntário, ele não é remunerado. A família que se cadastrar, passar por capacitação, for aprovada, né, ela vai receber um auxílio que ele é de ordem indenizatória para compensar o que vai gastar com aquela criança. Né? E aquilo vai ser para ajudar a cuidar da criança. Então, ele sim, não é a família que quer buscar acolher criança como forma de remuneração
não vai ter, né, não vai ter essa oportunidade. Até porque ela precisa comprovar renda. Né? Então, nessa situação é muito mais barato, porque só precisa o município dar aquela bolsa e uma equipe pequena que vai coordenar, de assistente social, de psicólogo, que vai acompanhar aquela família e aquela criança no intuito de voltar a criança ou para a família de origem ou encaminhar para adoção. Apesar de ser mais barato, por que há esse entrave? Primeiro, por conta dessa cultura da institucionalização. Segundo, porque os municípios ficam esperando que a União faça parte, que faça repasse para isso, que o Estado faça, e eles têm que fazer. Porém, eles mandam verbas abertas e aí sempre a história o cobertor é curto para tudo. E aí priorizam-se outras coisas e se esquecem que criança e adolescente é prioridade absoluta, seja por mandamento constitucional, seja pelo Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso. Então nós precisamos colocar isso para os gestores municipais. Nós tivemos uma reunião semana passada com o secretário de Estado de Assistência Social, onde ele se mostrou sensível. O Estado de Mato Grosso já criou um grupo de trabalho através da CITAS, que é a Secretaria de Assistência Social, onde eu faço parte desse grupo de trabalho, onde nós estamos fomentando, né, essa implantação. Inclusive, esse grupo de trabalho foi de onde originou esse primeiro encontro, onde vieram representantes do estado todo para conhecer o serviço, para aprender como implantar e executar o serviço. Então, o secretário de Estado em Mato Grosso, nessa parte nós estamos evoluindo bem, ele já se sensibilizou, já se comprometeu a direcionar e especificar uma verba de apoio, vamos dizer, posso dizer assim, aos municípios que a implantarem. Então, assim, esses entraves são fortes por conta disso. O município sempre tem uma verba pequena, é ele que tem que gerir, ele que tem que cuidar, e ele fica esperando. O Estado, nós já estamos sensibilizando, o Estado de Mato Grosso está avançando nisso, porém a União também não, o governo federal não dá esse suporte necessário, como deve ser, como a lei fala que tem que ser. Então isso nós precisamos vencer isso aos poucos. É nesse sentido que esses grupos de trabalho estão atuando para tentar ajudar. E nos municípios onde o serviço já funciona, doutora, qual é o relato de experiência que eles trazem? As famílias, elas se apresentam para essa função, né? Existe aí o interesse da sociedade em contribuir para esse processo de acolhimento familiar, pensando justamente no que é melhor para essas crianças e adolescentes? Esse é o trabalho árduo também. Primeiro, as equipes técnicas, elas precisam, né, trazer essas pessoas, levar o conhecimento dessas pessoas. E isso é um trabalho diuturno, é um trabalho demorado, onde nós precisamos chamar a sociedade, conscientizá-las desse dever de solidariedade. Porque quando a gente chama a família para ser família acolhedora, ela tem que vir com um espírito de solidariedade e não de parentalidade. Ela nunca vai poder adotar, porque já há essa proibição para se evitar que se pretenda furar a fila da adoção. Então, esse trabalho é de formiguinha mesmo. Os 4 municípios que hoje funcionam bem, eu em 2017, eu era juíza da infância em Alta Floresta e tive a grata satisfação de participar disso aí. Nós somos o primeiro município, na época, em Mato Grosso, a implantar o Família Acolhedora. Eu participei disso. Fiquei muito feliz em retornar lá agora como auxiliar da corregedoria e ver que está funcionando muito bem. Mas, em conversa com a equipe, o trabalho é árduo. Sempre precisamos estar divulgando, fazendo palestra, indo atrás das comunidades, nas igrejas, para buscar essas famílias de bem, para mostrar para elas o serviço e a importância. E é bonito porque quando elas começam a se dar conta, eles começam a se apaixonar e a divulgar, e aí o melhor trabalho é esse de boca a boca, onde cada família conta a sua experiência. E aí, quando começa a funcionar, começa a fluir com mais naturalidade, porque as famílias vão passando aquelas experiências e as outras vão vendo, né, presenciando, e aí elas se apaixonam também pelo trabalho. Então, assim, a gente tenta sensibilizar nesse sentido. Muita gente quer ajudar. Olha, eu queria muito ajudar uma criança e um adolescente, mas eu não tenho vocação para adotar, eu não quero essa responsabilidade para o resto da minha vida. Então, uma excelente opção é ser família acolhedora. Existe um tempo estipulado, doutora, que essa criança vai ficar com a família acolhedora? Porque a senhora disse pra gente, né? Não existe a perspectiva de adoção porque poderia ser um furar fila, né? Mas existe aí uma normativa que diz quanto tempo essa criança passará?
Existe. Na verdade, toda criança que está em situação de risco, todas as autoridades e atores do sistema de garantias trabalham para tirá-lo o quanto antes daquela situação de risco. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que esse período de acolhimento deve ser no máximo de 18 meses, 180 dias. Então, todo o trabalho é feito em cima de tentar resolver a situação daquela criança e adolescente nesse período de 18 meses. Mas há casos que não é possível, há casos que a família não se recupera, há casos que já é um adolescente, onde é muito mais difícil achar quem queira adotar, e a situação pode se prolongar um pouco. Mas esse trabalho de suporte é sempre dado e sempre se tentando trabalhar em cima desse prazo de lei, que é de 18 meses. Doutora, conversando com integrantes da Ampara, que atua diretamente nessa questão, né, principalmente da adoção aqui em Mato Grosso, eles pontuavam uma necessidade de que esse processo de buscar a família consanguínea fosse um pouco mais veloz, justamente pensando no bem-estar dessa criança, né? E um relato era assim, olha, se houve um problema naquela família e de pronto um parente não se manifestou, é porque alguma coisa ali já sinaliza que não tem essa vontade de se responsabilizar por aquela criança. Por que a gente demora tanto tempo para encontrar, então, uma família acolhedora, ou então levar essa criança para uma situação de acolhimento institucional? O que a senhora poderia falar para a gente a respeito disso? Essa é uma briga e uma luta minha também. A Ampara, eu sempre converso com os membros da Ampara e é uma preocupação geral de todos que trabalham. Eu também palestrei nesse evento, né, do encontro do primeiro encontro de família acolhedora. Esperamos que todo ano tenhamos isso aí para fortalecer o serviço. É uma interpretação errada que se faz da lei. Quando uma criança está numa situação de acolhimento, seja na instituição, seja em família acolhedora, ou numa situação de risco, né, com intervenção da rede de proteção, a perspectiva, o ideal que a lei traz é que ela seja ao máximo restabelecida para sua família. E há uma preferência, lógico, a preferência legal é que ela seja devolvida para sua família natural, e para isso precisa se reestruturar essa família, ou que ela esteja com parentes, ela esteja com a família extensa, que a lei fala. O que é a família extensa? E aí surge o problema, porque há uma interpretação errada do que é família extensa. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa claro, família extensa são aquelas pessoas que têm relação de parentesco, consanguíneo, e que ao mesmo tempo existe vínculo de afeto e afinidade. Então, a gente vê que muitas vezes crianças e adolescentes perdem chances de ser adotados por ficarem muito tempo, 2, 3, 4 anos, procurando família extensa, porque muitas vezes, infelizmente, até o juiz, o promotor, tem um entendimento equivocado de achar que um tio, um avô, um primo lá que mora no Maranhão, que mora no Rio Grande do Sul, que nunca viu aquela criança, que nunca teve contato nenhum, só pelo fato de ser parente, eles querem tentar manter na família. E isso daí a gente vai obrigar a se criar um vínculo entre estranhos, que pode não surgir, o vínculo pode não vir, o afeto pode não vir, enquanto isso a vida daquela criança está passando. Então, as autoridades precisam se conscientizar, autoridades, quando eu digo, é juiz, Poder Judiciário, Ministério Público, que são os que trabalham diretamente com os processos de adoção e da instituição do poder familiar. Eles precisam se conscientizar e cumprir a lei exatamente como ela é. Eu disse lá na palestra, no encontro, e repito aqui, para ser juiz da infância e promotor da infância, é preciso ser corajoso. A gente precisa chegar a um ponto que a gente tem que ter coragem de aplicar a lei e dizer, se eu não tirar essa criança dessa família agora, ela não tem chance nenhuma de voltar, e ficar procurando indefinidamente parentes que queiram ela vai perder a chance de ser adotada, porque ela vai crescer e ninguém vai querer ela depois de uma certa idade. Então, essa é uma situação importante, que as nossas autoridades precisam ser chamadas à responsabilidade. Nós precisamos fazer uma meia-culpa nisso aí. Então, aqui a gente não está falando de necessidade de mudança legislativa, Não. Só de uma postura das autoridades envolvidas. Exatamente. A gente percebe que eles ficam receosos em tirar da família, em virar porque familiares normalmente
principalmente aqueles que não cuidam da criança, são propensos a fazer escândalos, vamos dizer assim, né? Então, quando eles não estão nem aí para os filhos, tanto que os filhos estão lá institucionalizados há muito tempo, mas quando vê que vai perder definitivamente, eles querem ir para a imprensa fazer escândalo. Então, eu penso, é um pensamento que pode ser isso, mas a gente precisa ter coragem para aplicar a lei. A lei fala que família extensa é quem tem vínculo de afinidade e afetividade. Se não tem, não é família extensa, só tem sangue, mais nada. Vamos dar para quem quer cuidar, para quem está ali na fila esperando, né? Então essa é uma briga muito grande que precisa ser resolvida, que precisa de postura das autoridades para isso. Doutora, quando a senhora fala família extensa, a senhora fala do vínculo e fala do sangue, né? Isso. Mas, por exemplo, aí é uma dúvida que eu tenho, vou aproveitar para poder esclarecer com a senhora. Essa criança, ela foi batizada. Ela tem padrinhos. Sim. Esses padrinhos podem não ter o vínculo de sangue, mas tem o vínculo de afeto. Eles podem ser considerados família extensa ou não? Não, porque a lei diz que tem que unir, né, a questão sanguínea e afetividade. Então, eventualmente, um padrinho, dependendo da situação, pode conseguir a guarda de uma criança? Pode. Né? Se vê que naquela situação o vínculo é tão forte, nenhum familiar, nenhuma família extensa quer aquela criança, e aquela criança tem um vínculo tão forte de afetividade, isso tem que ser visto caso a caso, com muita cautela para não haver bula na fila de adoção. Né? E se verificar isso, é possível, sim, conceder uma guarda para aquele padrinho. Porém, sempre lembrando que a lei e a Constituição falam que tudo que deve nortear a decisão do juiz da infância é o melhor interesse da criança e do adolescente, né? A superioridade do interesse deles. Então, aquilo ali tem que ser visto não em função do sentimento que o padrinho tem por eles, mas o sentimento que eles têm pelo padrinho. A criança vai sofrer muito se for tirada daquele padrinho. Então, cada caso é um caso, mas isso precisa ser sempre levado em conta que é o melhor interesse da criança. Doutora, para a gente fechar, queria que a senhora pudesse deixar para a gente uma mensagem nessa perspectiva de que Cuiabá está aí se organizando para em breve instituir esse serviço de família acolhedora também aqui no município, de sensibilização mesmo de quem está ouvindo a gente, né, de quem está escutando, assistindo a gente, para que possa, de repente, se colocar a serviço de um bem maior dessas crianças e adolescentes aqui no nosso município. Eu sempre digo, assim, a gente nunca perde em dar amor, né? Então, assim, se a família, se a pessoa, quando a gente diz família, pode ser uma pessoa só, uma família monoparental. Sentir no seu coração que quer ajudar uma criança e um adolescente, procura o serviço de família acolhedora, tenta ver se você se encaixa naquela situação, participa de uma capacitação para você ver como funciona. Isso às vezes vai te despertar um sentimento de solidariedade e vai te fazer muitas vezes salvar a vida de uma criança. Porque quando uma criança que ela chega nesse ponto de ser institucionalizada, de ser acolhida, ela já foi rejeitada de várias formas, ela já sofreu de várias formas. E a gente devolver a capacidade daquela criança de poder amar e se sentir amado, isso aí, só por isso a gente pode ter salvado a vida daquela criança. Então nós convidamos as pessoas, né, que estiverem nos assistindo, que elas se sensibilizem, venham pelo menos conhecer, assistam uma capacitação e ver se o seu coração se toca, né, se aquilo ali te chama, realmente te chama para aquele trabalho, e se não, pelo menos você vai ser um divulgador daquele trabalho do bem. Muito obrigada, doutora. Obrigada. O recado agora é muito importante e merece toda a sua atenção, motorista de Cuiabá. O governo do estado está trabalhando e as obras do BRT e do Complexo Leblon continuam avançando. Por isso, alguns trechos da cidade estão interditados. Fique alerta. Nessa semana, atenção redobrada a esses pontos. Na Miguel Sutil, tem interdição total no retorno de acesso ao Jardim Leblon, nas ruas próximas ao McDonald's, a Polícia Federal e a Smart Fit, além de meia pista interditada próximo a Todimo Lar Center. Já na Avenida do CPA, tem pista mais estreita perto do Comper e em frente à Receita Federal, além de interdições pontuais entre o CREA Mato Grosso e a Avenida Mato Grosso. As obras também estão na Avenida da Prainha, entre o Ganha Tempo e o Ginásio São Gonçalo. Para encontrar rotas alternativas, acesse o aplicativo Waze ou peça informação no WhatsApp 65 2018 2056. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já.